agora na unidade produtiva familiar de Emanuela, Terra Nova. Ela que vem desenvolvendo há 4 anos esse experimento com as punks e vem dando certo e contribuindo com a sua segurança alimentar e nutricional e da sua família. Eu queria mostrar para vocês hoje como é fácil para a gente conseguir produzir, né, e interagir as punks dentro com a nossa cultura convencional, né? A gente pode estar cultivando produtos que são convencionais nas nossas hortaliças diárias, como alface, coentro, e junto com isso a gente está agregando as punks também junto dela, como a língua de vaca, o bredo, os hortelãs, né, o Ora Pronobis. Então é uma juntura de produtos que a gente pode usar, produzir e consumir para melhorar a nossa nutrição. Aí vou apresentar para vocês agora um pouco do que a gente tem aqui dentro do canteiro. Logo aqui na entrada a gente tem a língua de vaca, né? Logo mais aqui à frente temos a mostarda, né, que é esse aqui. Aqui temos um pé de mandacaru sem espinho, tá? O mandacaru também, ele serve como nutriente para o solo, né? É comestível e também serve para trocar nutrientes com as outras plantas, né? As outras culturas que tem aqui. Aqui mais adentro nós temos as hortaliças comuns, né, que são o coentro, né, temos a alface, e aqui logo ao lado de cá nós temos já algumas punks, né. A gente tem a cidreira, que a gente usa para fazer chá e também usar como temperos aromatizantes dentro das nossas receitas. Aqui a gente tem a begônia, aqui a gente tem um pouco, né, do manjericão miúdo, também a gente usa como tempero, condimento para nossas refeições. Temos aqui o capim-santo, né, que também, ele não só da forma medicinal, mas também da forma alimentícia, a gente usa para aromatizar as nossas receitas, os nossos bolos, os nossos mingau, né. Mas aqui à frente nós temos o feijão de corda, né, que também dá para utilizar de várias outras formas. Temos pimenta, mas aqui à frente eu vou mostrar para vocês. Nós temos o açafrão, tá? Que é esse aqui. O açafrão, ele é uma raiz muito rica, né, que serve para a gente também estar usando como tempero e colorindo nossas receitas. Aqui nós temos um pé de Ora Pronobis, tá? O Ora Pronobis é a menina dos nossos olhos, das punks, porque ela tem uma quantidade de proteínas e nutrientes muito rica, né? Então ela consegue completar um prato, né? Por mais que ele seja um prato simples, né, apenas com alguns insumos, a gente pode também colocar o Ora Pronobis e esse prato rapidamente ele vai conseguir completar a quantidade de nutrientes necessária para o desenvolvimento diário do nosso organismo. Aqui a gente tem um pé de abacaxi pequeno, aqui a gente tem um pezinho de picão, você vê que nasce espontaneamente, né? Aqui ó, a gente já deixa. O picão também dá para comer as folhas que são ricas em ferro, potássio, magnésio, né? Dá para a gente colocar ela numa sopa, fazer uns caldos também para a gente tomar, comer com arroz, cozinhar no feijão. E isso no dia a dia enriquece o nosso organismo e fortalece o nosso corpo. Aqui à frente a gente tem algumas outras punks também dentro do canteiro. Aqui é um pé de cupuaçu, né? Geralmente a gente fala que no campo, aqui por ser semiárido, a gente não consegue ter alguns tipos de culturas frutíferas. Então é bom a gente saber que o solo do campo, ele é um solo muito rico, né? Quimicamente ele é um solo que cabe tudo. Então a gente precisa trabalhar de uma forma mais sintrópica com as nossas plantas, né? E dessa forma a gente consegue ter uma diversidade muito grande dessas plantas dentro do nosso pequeno canteiro como esse. Aqui à frente a gente tem mais algumas punks, né? O picão branco, o bredo, né? O bredo é muito conhecido aqui no campo, essa plantinha aqui, né? Ele já é historicamente produzido pelos avós, bisavós de algumas pessoas que foram para o campo, e essa cultura ela foi perdida um pouco quando essas pessoas tiveram que ir até a cidade em busca de emprego, de melhorias de vida, deixando o campo para trás. E nessa mudança de hábito, eles também mudaram os seus hábitos alimentares, né? Então eles começaram a consumir alimentos mais processados, industrializados, e foram esquecendo essa forma de consumo mais natural, que é a forma mais adequada de vivência no campo. Aqui a gente tem algumas outras plantas. Ali a gente tem o feijão de porco, né? Recentemente ele é inserido no campo como adubo para o solo, mas ele de uma forma mais imatura, ele pode ser consumido também, né, como um feijão verde, né? A gente pode estar fazendo também patê, mousses,
né, e comidas doces com essa massa também desse feijão in natura. Ela dá para fazer receitas bem diversificadas. Ali nós temos o quiabo, temos mais alface, tomates, né, hortelã, cebolinha, boldo e muito picão, né, que a gente gosta muito por ser muito rico, aqui é o picão branco, né. E temos ali atrás a bertalha, tem mais ali à frente a rama de batata, né. Geralmente a gente pergunta, como é que você vai plantar batata num espaço tão pequeno? A função dessa batata aqui, na verdade, não são os tubérculos dessa batata. Na verdade, a intenção de usar aqui é o consumo das folhas, né. Tem uma pesquisa que mostra que as folhas da batata ela tem mais de 10 vezes mais nutrientes do que a própria raiz, que é o próprio tubérculo. Então a gente usa ela, em vez de estar usando couve e alface, a gente usa ela como refogados também para comer em saladas, em feijão, temperar arroz, fazer tortas, recheios de tortas. Então a função da rama da batata também ela é muito importante. Mas ali à frente a gente tem um pé de caramuela, né, que é uma raiz também muito importante. Né? Ela é rica em nutrientes e sua massa dá para fazer vários nutrientes, né? Dá para fazer mingau. Esse pezinho aqui, ó, ele está começando a brotar, tá vendo? Tem um pedacinho aqui. Ele está pequenininho agora porque essa rama é nova. Eu comecei já a doar ele para algumas pessoas, então a gente só está com um pedacinho aqui. Esse tubérculo de caramuela foi doado pela Rede Punk Bahia em Salvador, no evento que a gente teve, pelo professor Geraldo Assis. Então, ela tem um valor muito importante aqui, fazendo parte desse pequeno canteiro. A gente pretende, né, produzir e ampliar o cultivo para a gente fazer distribuição perante toda a comunidade. Né? Então, é isso que a gente tem para mostrar para vocês. Ali a gente tem o pé de moringa. Né? Moringa, ele foi recentemente colocado pela Anvisa que seria uma planta que não teria benefícios medicinais, né? Mas a gente sabe que eles têm muitas propriedades, né? Todas essas plantas que eu acabei de falar para vocês são plantas cientificamente comprovadas, os seus valores nutricionais, né? Suas quantidades de fibras e seus benefícios para a nossa saúde. Então aqui a moringa, ela também é uma planta muito rica, ela compõe uma grande quantidade de cálcio e magnésio, potássio, que são essenciais para o nosso metabolismo, né, diário, para fortalecer os nossos ossos, os nossos dentes, né, fortalecer o nosso sistema sanguíneo, fortalecer o nosso metabolismo, o nosso cérebro. E quando se trata de criança e idoso, essas funções elas são muito essenciais. Né? Se essas pessoas conseguem ter uma quantidade de alimento adequada com essa pouca quantidade de plantas tão ricas em nutrientes, vai evitar que essas pessoas tenham mal-estar, que tenham pressão alta, que tenham problema de cárie, problema de ossos e, consequentemente, vai evitar também que essas pessoas tenham que ir até hospitais. Nós sabemos que as punks agora elas estão vindo com uma revolução gastronômica, não é isso? Mas explica aqui para o público, explica para a gente como é que surgiu esse termo da sigla punks. Bom, como explica o professor Valder Knupp no seu livro Punk no Brasil, né? A sigla punk, ela vem de plantas alimentícias não convencionais. E o que isso quer dizer? Ela contempla uma ou mais partes das plantas que podem ser voltadas para a alimentação, no caso das flores, das folhas, do caule, do fruto e dos seus rizomas e raízes. Né? Então a gente pode estar utilizando várias partes das plantas. Sendo que uma planta como o ipê, por exemplo, a gente pode comer as flores, mas a gente não come o caule nem as raízes. Né? A jaca, a gente come tanto ela madura como ela verde. Né? Aqui nós temos a taioba, que é um bom exemplo para mostrar das punks, né? A taioba, as pessoas conhecem algumas partes apenas das folhas que são comestíveis, né? Então, a gente pode estar usando a taioba para fazer várias outras receitas, né? É uma planta que ela não tem um conhecimento muito amplo, né? Eu quero trazer aqui que é muito importante a gente saber que se em uma região, né, o termo punk, ele é contemplado, em outra região pode ser que ele não seja. Porque especialmente a gente precisa saber que ela precisa ter uma visibilidade de não convencional, né? Se é o caso do maracujá do mato, né? Aqui na região, antigamente, o maracujá do mato, ele era
uma planta muito desconhecida. Algumas pessoas achavam até que era venenosa e não consumia, né, por estar no meio do mato, no meio da caatinga, lá perdido. E hoje em dia ele deixou de ser uma punk, né, porque ele já está nos mercados, ele já está tendo um consumo convencional, né, uma coisa cotidiana. Então ele não é mais punk, ele não se encaixa mais nesse termo de punk, né. Então, para ser punk ele precisa ser uma alternativa não convencional, né, ela ser uma coisa um pouco conhecimento em determinada região, né? Sendo que para mim aqui pode ser punk, mas para outra pessoa lá no sul do estado pode ser que não seja uma punk, né? Então esse termo ele contempla muito uma mais parte das plantas que pode ser voltada para a alimentação. É o caso também das frutas, né? A gente tem aqui dentro uma quantidade diversificada de frutas também, né, que ela pode estar sendo associada com as hortaliças, com as punks. Aqui ao fundo a gente tem o maracujá, né, é o maracujá comum, porém a gente hoje tem usado muito a piquitina do maracujá, aquela parte branca que envolve a polpa, para fazer geleias, né. Então a gente usa ela como um material para consumir ou in natura ou puro, né, ou então a gente associar com outras frutas para fazer a geleia. Então ela se torna uma punk nesse sentido. A gente tem o coqueiro, a gente tem a própria batata, né, como eu mostrei para vocês, que a gente pode estar usando a folha da batata em vez de estar consumindo apenas as raízes dela. Então você pode estar tendo um consumo diário. Temos também as pitaias roxas, né, temos a palma, né, que a palma também ela já está quase deixando de ser punk pelo seu consumo, ela está sendo muito, já tem uma visibilidade muito grande, né, então daqui a um momento a palma vai deixar de ser punk, né, a gente tem a palma, a gente tem o mandacaru e a gente tem, né, o mandacaru ali que tem a pitaia roxa, né, que hoje em dia comercialmente ele está tendo um valor econômico muito alto também. Então a gente pode estar falando dessas partes das plantas que a gente pode estar consumindo, das folhas, frutos, caules, folhas e rizomas. É possível inserir essas punks na educação? Sim, com certeza. Eu, como estudante de educação do campo, né, a gente tem essa formação acadêmica voltada justamente para a educação do campo, né? Mas isso não distingue que também dentro da cidade a gente possa estar usando esses conceitos. E a educação do campo, ela traz dois conceitos importantes para o desenvolvimento no campo, que seria a sustentabilidade e a agroecologia, né? E as punks elas se encaixam perfeitamente tem uma sintonia com esses dois processos, porque para a sustentabilidade a gente precisa ter práticas agroecológicas. E as punks, ela está dentro de todo esse ciclo. A gente precisa, dentro da educação, primeiro conhecer o nosso território, né? Então isso já vem de um conceito voltado para a educação. A gente precisa conhecer o nosso espaço de vivência, o nosso bioma, né? Isso aí, o que é que isso tem a ver com as punks? A gente consegue entender por que essas punks são tão resistentes, por exemplo, aqui no nosso semiárido. A gente falando da nossa vegetação da caatinga, que existe muitas punks lá também, muitas árvores frutíferas. Como é que a gente entende o nosso ciclo agroecológico, né? Por que que tem uma vegetação xerófila, por exemplo, né, que armazena água, é espinhosa? Por que que tem uma escassez de chuva durante uma determinada época do ano? Por que que essas plantas elas são tão resistentes nesses solos, né? Então, do desincentivo do consumo das punks é porque justamente ela é resistente a esse clima, né? Então na educação a gente precisa entender todo esse sistema agroecológico, né? Precisa entender da nossa vegetação, do nosso sistema de chuva, do nosso solo. Então dentro das escolas isso está tudo interligado. Diante dessa experiência que você falou que vem há 4 anos, você pode nos relatar como é a aceitabilidade das crianças? Eu fiz uma recentemente dentro da escola Santo Antônio, né, que tem ali a paróquia Santo Antônio lá no Capuchinhos. Então eu fiz uma atividade para as crianças lá e apresentei para elas as punks e elas ficaram maravilhadas, né? Eu não tive apenas a permissão de apresentar os pratos, como eu gosto de fazer, porque a gente não tinha autorização ainda dos pais. A gente não sabia se tinha crianças que tinham alergias, se tinha crianças que não poderiam comer determinado, né, nutriente, alimento. Então eu fiz apenas a apresentação e levei, né, a rama de batatas, ela já conhecia, levei a pitaia, ela já conhecia, a palma, né, a berdruego, a língua de vaca. E aí eu mostrei para elas essas
plantas e elas ficaram muito interessadas, principalmente, como eu falei, da parte da questão da saúde, né? Que isso poderia estar ajudando elas a se desenvolverem dentro da escola. Que tem algumas plantas que são ricas em potássio, né? E cálcio, isso aí fortaleceria os ossos delas, os dentes, que ela teria menos problemas de cárie, né? E desenvolveria o crescimento dela com mais desenvoltura. Crianças que falaram que frequentemente tinham dores de barriga, né? Então tem algumas plantas que são vermífugas, como é o caso da berdroega, né? Então você fazer uma vinagrete com um bolinho de arroz, algumas coisas para as crianças comerem na merenda escolar, então isso já estaria ajudando o metabolismo dela e ia estar ajudando ela dentro da escola. Era essa pergunta já que eu ia te fazer, de que forma e qual é a melhor forma de consumir essas punks? Você pode dar exemplos? Exemplos? As punks, como ela está tendo assim o seu reconhecimento retomado agora, né? A sua cultura ela está vindo retomada pela a sua origem, né, recentemente. Ela precisa que o nosso organismo aceite, né? Para ter uma aceitação, ela precisa ser consumida com algum alimento que o nosso corpo, né, ele já tenha um certo conhecimento, né? Faz um exemplo. Se você vai comer uma palma, por exemplo, você nunca comeu palma, né? Na cultura dos agricultores a palma é voltada só para os animais. Então você vai pegar essa palma e você vai juntar com galinha caipira, que você já está acostumado a comer, você vai juntar com a carne de porco frita, assada. Então você associa com alguma coisa que você come e o seu corpo vai se acostumar com esse paladar e aí, consequentemente, você pode estar comendo diariamente que você não vai ter estranhamento nenhum. Nas crianças é o mesmo caso, né? Se você quer dar um pouco de ferro para o seu filho, você pode estar pegando um pouco de taioba, né? E tá fazendo um refogadinho e aí você faz uma coxinha e refoga com recheia com frango e com essa taioba, então você já está dando esse nutriente para o seu filho, né? A gente fazer a substituição do que é convencional com não convencional é muito importante, né? Porque você vai estar agregando mais nutrientes na sua refeição. Emanuela, nós sabemos que muitas pessoas, por não conhecer os valores nutricionais de algumas punks, né, e elas tendem a ter um receio do consumo daquela planta. Nós gostaríamos de saber de que forma nós podemos incentivar e orientar essas famílias no consumo da punk, na sua alimentação do dia a dia. Essa é uma pergunta muito importante, né? A maior dificuldade, o maior desafio que a gente tem é dar credibilidade social a essas plantas, né? A gente tem aquela história do consumo antigo, dos povos que já usavam essas plantas, porque ela é uma planta que já existia, então ela tem um certo pertencimento cultural, ela foi apenas esquecida, está esquecida, e a gente, com a educação, a gente precisa trazer de volta essas plantas. Para retomar essa confiabilidade nessas plantas, realmente precisa de conhecimento, precisa de estudo, precisa de políticas públicas que incentivem as pessoas a comer e conhecer essas plantas. Então elas precisam ir para campo, precisam olhar de perto, algumas vão se lembrar de algumas que são mais comuns, mas outras ele ainda realmente não tem conhecimento sobre os potenciais dessa planta. Em 2008 foi lançado um livro, né, o único catalogado no Brasil, tem várias espécies de plantas catalogadas, né, pelo professor Valdeli Knupp, do Instituto Federal do Amazonas. Então ele em 2002 começou essa pesquisa sobre essas plantas dadas como ervas daninhas, né? Então ele começou a fazer experiências sobre essas plantas voltadas para a alimentação. Em 2008 ele lançou esse livro e está fazendo um sucesso no Brasil todo. Então acho que é o único como é que a gente pode falar? Objeto pedagógico que a gente tem hoje para se certificar das espécies dessas plantas, né? Que ela existe em quase todos os territórios e ambientes, né? Então a gente tem como metodologia pedagógica, por enquanto, apenas esse livro. Então a gente tem que realmente fazer o estudo dessas plantas, porque existe um risco muito grande da gente consumir essas plantas. Elas têm uma duplicidade genética muito forte, né? Então ela pode ser muito parecidas e uma ser comestível e outra ser tóxicas, né? Então a gente precisa realmente conhecer quais são as plantas que podem ser consumidas. Então precisa que uma pessoa que já tem um certo conhecimento vá até campo, identifique e oriente essa pessoa, tanto no consumo como na forma de preparação. Porque, como eu falei, algumas plantas que são tóxicas, ela precisa fazer um branqueamento antes de ser consumida.
é o caso da cansanção, né? Às vezes as pessoas falam, ah, você come ortiga, come cansanção, essa planta vai matar a gente, mas na verdade é uma planta muito rica em nutrientes, porém ela precisa ser feita um preparo especial para ser consumido, né? No caso, o branqueamento. É o mesmo caso da rama da batata ou a folha da abóbora, né? Ela tem uma penugem em volta dela, que também ela é desconfortável quando a gente ingere, então a gente precisa fazer o branqueamento para que essas plantas elas sejam consumidas. Você me fez lembrar agora, em 2001 nós trabalhamos com um projeto de segurança alimentar do MOC, junto com a parceria da Cordeide. E nós fazíamos uma multimistura que utilizava, né, o pó da folha da mandioca, que também necessita de um branqueamento. De um preparo específico para poder ser consumida. E essa multimistura era distribuída na comunidade para que aumentasse a nutrição daquelas crianças que estavam em estado de desnutrição. Pensando dessa forma, eu já te faço outra pergunta. Em relação à saúde da família, melhorou? Sim. Você me trouxe agora uma coisa bem interessante, assim, que eu falei sobre a rama da batata. E a rama da batata, ela tem as propriedades muito similares à rama da mandioca, né? A única diferença que ela tem em propriedades nutricionais é realmente a toxicidade. Então ela não precisa ter todo aquele cozimento para perder essa toxicidade, é muito mais acessível porque ela é resistente, né, no nosso semiárido, então dá para consumir durante o ano todo. E tão rica assim, é lógico que vai melhorar a qualidade de vida da nossa família, né? Eu tenho crianças em casa, então dificilmente a gente vê essas crianças com dor de dente, dor de barriga, com anemia, né, e com um índice baixo de peso. Então a gente somos acompanhados pela unidade de saúde aqui, né, da nossa comunidade, e a gente vê que as crianças sempre estão sadias, justamente porque elas fazem esse consumo dessas plantas, né? Então a gente saber associar essas plantas aos pratos que as crianças já gostam, né? A gente fazer um preparo, né, saboroso, fazer um mousse e usar uma planta dessa, fazer um bolinho de arroz, né, cozinhar no feijão, fazer uma sopa. Então, isso no consumo diário fica muito gostoso para as crianças. As punks, uma pergunta já. As punks, elas nascem sozinhas ou elas precisam ter a muda para serem plantadas? Não, as plantas, historicamente, elas são plantas e sementes muito resistentes, né? Elas podem ficar até anos ali dentro do solo e depois, quando ela se sentir que ela está num ambiente apto para o seu desenvolvimento, ela vai espontaneamente nascer. Isso pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser em lugar de solo com terra, pode ser em lugar cimentado. Por isso ela aparece vastamente em vários espaços, como canteiros baldios, viadutos, em meio a praças, no meio da calçada, né? Então a gente vê ela surgindo de vários lugares justamente porque ela vai estar adormecida lá durante muito tempo debaixo do solo e depois ela nasce espontaneamente. Porém, ela possa ser cultivada também, né? Se a gente vê uma planta numa praça, não é adequado que a gente consuma por formas de higiene, né? Um cachorro, um gato pode passar ali e fazer xixi. O ideal é que a gente consiga produzir essas plantas, mesmo que em pequenos espaços, para o nosso consumo diário. Então, essa forma de higiene também, ela contribui muito para o bem-estar no consumo das punks. Você falou na produção e no consumo diário. Vocês comercializam também? Eu particularmente, por causa do meu projeto, né, eu tenho esse desafio de fazer a divulgação dessas plantas, né, porque tem muitas pessoas que não conhecem ainda, né. O meu objetivo principalmente são os agricultores, porque desde quando eu tive o primeiro contato com essas plantas, eu identifiquei que ela é de pertencimento da agricultura familiar. Foi um desafio para mim, porque dentro do meu projeto, que era o meu TCC dentro da universidade, né? Fiquei 4 anos fazendo essa pesquisa, seria justamente provar que essas plantas eram da agricultura familiar, né? Na época, os meus orientadores falaram para mim que ela não pertencia, teve uma discussão no nosso grupo, né? E isso aí me motivou muito mais ainda a provar, porque eu sabia que essas plantas que tanto eram faladas por aí, tinha aqui no meu quintal. Tinha no fundo da minha casa, tinha na minha comunidade. Eu falei, como assim? Como é que a gente não conhece essas plantas? Como é que a gente não consome essas plantas? Né? E muitas pessoas da alta gastronomia
apresentando os pratos sofisticados, né? Sendo que esses pratos um dia foi o prato dos nossos avós, dos nossos tios, né? Da nossa infância. Todas as pessoas que hoje têm contato com as punks, certamente eles têm uma memória infantil, né? As punks têm muito disso, essa afetividade de memórias antigas. Ela consegue restaurar o laço familiar que as pessoas têm com o campo. E isso é muito importante. O desafio é comercializar as punks, né? Diante da falta de informação de muitas pessoas que não buscam para poder saber as funcionalidades dela. Porém, a gente observa que algumas punks já estão nas feiras livres. Nós temos um exemplo da hortelã, né? A gente compra na feira livre, a gente compra nas feiras agroecológicas. Nós temos exemplo do espinafre, que também é uma punk, né? Então, o desafio agora com os grupos de produção, com os agricultores familiares, é que façam essa unidade produtiva, sigam o exemplo de Emanuela e mostrando aqui que é possível produzir essas punks e também comercializar. Essa parte é muito legal, né, de estar comentando, porque a parte da comercialização ela é muito diversificada, né? Como a gente conhece as punks assim, numa variedade enorme, né? A gente também pode ter produtos com uma variedade enorme para oferta, né? Então tem plantas que você pode estar fazendo doces, cocadas, pode estar fazendo salgados para vender lanches, você pode estar fazendo almoço, você pode estar fazendo sobremesa, sucos, né? Você pode usar tanto da forma vegana como também na parte onívora, né? Então você pode consumir ela de várias formas. Então ela tem uma complexidade muito grande. Então para a comercialidade, ela é uma planta acessível e também comprovadamente, eu posso estar testando isso, que ela tem uma rentabilidade muito grande para os agricultores, né? Até para as pessoas que moram na cidade também, quer ter uma renda maior. Essas plantas elas são encontradas com facilidade, vocês podem estar usando os canteiros, né, da cidade, da urbana de vocês. Pode estar usando os parques da cidade para encontrar. Muitas praças têm plantas frutíferas, né? Tem muitas árvores frutíferas que são altamente desperdiçadas dentro dos centros urbanos e a gente não sabe que essas plantas podem ter um direcionamento de beneficiamento para o consumo e para o comércio também, né? Então a gente pode estar fazendo a extração, o extravismo dessas plantas dentro dos centros urbanos também para conseguir arrecadar uma renda. Então isso é um contato que as pessoas têm com a natureza, né? Então ela consegue também ter uma melhor qualidade de vida quando ela consegue retomar, né, esse contato com a natureza, tanto no campo quanto na cidade. Emanuela, você consegue obter alguma renda através da produção dessas punks? Com certeza, eu tenho um projeto já há 2 anos, né, que eu participo da Praça Gastronômica dentro da FEBAFES, né, que é a Feira Estadual da Agricultura Familiar, que acontece anualmente no Parque de Exposições em Salvador, né? E nessa praça gastronômica eu apresento refeições, né, populares que as pessoas podem estar consumindo as punks, né? Tanto suco, sobremesa, lanches, né? E isso consegue me dar uma rentabilidade bastante grande, né? A gente consegue vender os pratos populares para pessoas populares com preços populares durante 7 dias, né? E as pessoas comem uma comida de qualidade e traz uma rentabilidade que realmente me ajuda no meu desempenho aqui com a minha família, né? A gente consegue tirar em média de R$ 1.000, R$ 2.000 ao dia, né, vendendo os produtos. Isso quando a gente tem a oportunidade de participar dos armazéns, que a gente consegue fazer compotas e geleias, né? Então cada compota ela tem um valor de R$ 8 a R$ 10, R$ 15, dependendo do produto, né, da matéria-prima. Então, com certeza as punks ela consegue ter uma rentabilidade bem grande. Isso sem contar que hoje em dia ela está numa visibilidade muito grande, né? Como os grandes chefes de cozinha, programas de televisões têm apresentado e falando bastante desse tema, ela meio que está assim em moda, né? Então quando uma coisa ela está tendo uma visibilidade muito grande, ela tende a ter também, né, um valor econômico maior, né? Eu não acho que seja mais recomendável para os agricultores, porque eu acho que a gente tem que produzir e consumir de acordo com as nossas necessidades, principalmente financeiras, né? Então, como a gente fala aqui, é um projeto que a alta gastronomia está vendendo em grandes restaurantes sofisticados, né? As pessoas populares no seu cotidiano também, elas têm a oportunidade de comer esses alimentos tão nutritivos, né?
Então são diversos pratos que podem ser construídos, né, e preparados, montados com as punks. A gente pode estar usando muita criatividade, né? Eu vou mostrar para vocês agora uma das possibilidades que a gente pode estar fazendo com essas punks, né, que vai ser um escondidinho punk, tá? A gente conhece o prato escondidinho com produtos daqui, da região, então eu vou colher aqui algumas punks e vou levar ao vivo para vocês verem a receita. Deixa eu colher aqui. Era para ter trazido uma faca e eu não trouxe. Aí. Vou colher aqui para vocês algumas folhas de taioba, tá? Taioba ela é muito rica. Vou levar aqui pra gente também, ó, umas folhinhas de moringa aqui em cima. Ó, umas folhinhas de moringa, vou levar umas 2 folhinhas, escolher uma aqui, pronto. E vamos pegar aqui também algumas ramas de batata. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Pronto. Aqui a gente já tem nutriente suficiente, né, numa refeição para nutrir o nosso corpo nas suas condições diárias. Vamos lá, agora vamos sair do canteiro e vamos lá preparar essa receita. Agora, vamos voltar para a nossa receita. Eu quero apresentar para vocês a nossa agricultora aqui, a minha vizinha, Ana. Ana já faz parte do projeto Punk Gastro comigo, lá em Salvador, né, na Praça Gastronômica da FEBAFES. E ela já conhece, já produz também as punks aqui na propriedade dela. E ela já consome essas plantas também. Ana, você poderia ser testemunha, né, de alguns benefícios que as punks trouxe para a sua saúde? As plantas, além dela ter um benefício na saúde da gente, elas são muito gostosas. E para minha saúde, como eu tinha muita infecção urinária, eu fui aderindo às plantas e assim eu não me sinto, não tenho mais a infecção urinária já há muito tempo. E para mim eu acho elas muito gostosas, como saladas e algumas outras receitas também. Aqui a gente mostra também outras diversidades de punks que a gente não mostrou lá no canteiro, porque como a gente falou, elas são também espontâneas, ela está distribuída por todo o nosso terreiro, né? Então, temos aqui também, ó, esse é o trevinho roxo, que a gente usa muito em saladas, tá? Temos aqui o pepino doce, tá? Os passarinhos adoram o pepino doce, ele come. Esse daqui também foi aqui da propriedade. A gente tem também esse outro hibisco, né? Que dá para comer em salada, crua. Temos aqui a minha punk preferida, que é a xanana, né? Que a xanana ela é muito facilmente encontrada em todos os lugares, principalmente nas zonas urbanas, tá? Então temos aqui também o saião, né, conhecido também como folha da costa, que a gente gosta muito dela para fazer a tal da vinagrete. E temos aqui também a banana verde, né, que está deixando de ser uma punk, né, porque a gente processando a banana verde, fazendo a biomassa, né, para substituir as farinhas, né, que são maléficas a gente, ou cheia de glúten, a gente pode estar consumindo a biomassa da banana verde. Então, é também um exemplo do que era punk e está deixando de ser punk porque já está entrando no mercado e tendo um conhecimento muito grande. Bom, voltando aqui para a nossa receita, vou mostrar para vocês aqui a nossa taioba, a nossa rama de batata e a nossa moringa já cortadinha e refogada, tá certo? Vou mostrar para vocês como é fácil a gente fazer essas plantas, tá? E preparar um prato muito gostoso e saboroso. Como eu falei, aqui só tem a moringa, a taioba e o ramo de batata. Refogado em um pouco de manteiga, pode ser também azeite de oliva ou banha de porco, da preferência que vocês quiserem. Aqui nós temos, tá, um purê de aipim, né? Gente, todo mundo conhece o purê de aipim, é um prato super tradicional, tá? Então a gente já tá com o purê de aipim pronto. A única diferença desse purê aqui é porque ele contém açafrão, né? Geralmente a gente não tem o costume de colocar o açafrão no nosso purê. Então vocês podem ver como a coloração dele está mais amarelada, mais forte, tá? E ele também está mais rico em nutrientes porque ele tem o nosso açafrão. Aqui nós temos, ó, galinha caipira desfiada. Gente, olha só. Todo mundo conhece a galinha caipira e sabe como ela é muito saborosa, né? Então, esses 3 ingredientes, quer dizer, minto 4, né? Temos aqui também o queijo, né? Esse é um queijo também comprado no supermercado, mas pode ser um queijo produzido dentro da própria, né, comunidade ou dentro da associação.
Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui montar um escondidinho punk, né? Com esses pratos que a gente come no nosso dia a dia. Vamos usar a nossa criatividade e saborear um prato muito diversificado e rico em nutrientes. Vamos lá? Então, vamos aqui montar o nosso prato punk, tá? Que a gente vai colocar o nosso purê e arrumar o nosso prato bem bonitinho. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né, nosso purê de aipim, né? Qual o diferencial desse purê de aipim? Ele está enriquecido com o açafrão, aquele mesmo açafrão que eu acabei de mostrar para vocês lá no canteiro, né? Então ele aqui já processado, a gente colocou ele no nosso purê de aipim. Então você pode ver como a coloração dele já está mais bonita, mais viva, né? Tem um amarelo mais forte e também ele está rico de nutrientes. Então aqui a gente vai preparar a nossa bandeja do nosso escondidinho, distribuindo, né, o nosso purê aqui dentro da nossa travessa. Vamos aqui também adicionar o nosso frango caipira, né, a nossa galinha de quintal, como a gente costuma falar. Então a gente vai pegar essa galinha caipira, vamos colocar ela aqui, né, em cima do nosso purê, para montar o nosso escondidinho punk, tá? Então aqui vamos colocar o nosso frango. Vamos colocar todo ele aqui. Ah, gente, você pode usar a galinha caipira inteira, não precisa ser só peito, nem partes nobres do frango. Você pode estar usando a sobrecoxa, tá? A coxa, desfiar todas as partes da galinha, tá? Inclusive aquelas que sobram, né? Quando às vezes a gente faz comida, sobra aquele franguinho, você pode estar usando para criar esse prato e reaproveitar o seu alimento, tá? E aí vamos pegar aqui, ó, as nossas punks, tá? Nossa moringa, nossas folhas de batata doce e também a nossa taioba, tá? Então a gente já cortou, higienizou, né, gente, que é importante, devidamente higienizada, picada e refogada. Nós vamos arrumar essas punks aqui, tá? Dentro desse prato. Aqui. E agora vamos colocar aqui mais um pouco de purê. Se vocês pudessem ver o cheirinho que tá desse purê, muito bom. Gente, esse purê aqui foi feito pela nossa amiga Ana Nery, tá? Enquanto a gente estava aqui gravando, ela foi ajudando a gente, né? Ela já foi preparando alguns ingredientes. Então já foi deixando pronto. Aqui. Aqui, né? Eu vou pegar essa espátulazinha aqui. Aliás, não, porque senão veio. Olha como tá ficando bonito o nosso prato, pessoal. Prontinho. Gente, esse queijo para gratinar, ele é opcional, tá? Se vocês não gostarem, não quiserem colocar o queijo, também não é necessário, tá? Mas aí vocês podem depois por cima também tá colocando algumas folhinhas que vocês gostem, como orégano, salsa, tá picando algumas folhinhas, colocando tomates, né? Se vocês quiserem usar a criatividade para brincar com a criançada mesmo, é muito bom, né? Ela criar algumas flores de plantas aqui em cima, fica muito bonito. É isso aqui, tá? Prontinho. Agora, nós vamos levar para o forno para gratinar, tá certo? Aguarda só mais um pouquinho. A gente vai aguardar ali mais uns 10 minutinhos e daqui a pouco, tá, o nosso prato vai estar pronto para a gente estar degustando. Então, pessoal, enquanto a gente aguarda o nosso escondidinho gratinar, eu vou apresentar para vocês também uma outra possibilidade que a gente pode estar preparando com as punks, que é uma bebida dessa vez, né? Como a gente falou, a gente pode estar usando as plantas e os frutos e os rizomas para fazer diversas receitas. Aqui eu quero apresentar para vocês o kombucha, né, que é uma bebida fermentada, né,
que ela é feita através desse micro-organismozinho aqui, ó, que ele fermenta esse líquido, produzido com chá verde, pode ser utilizado também o chá preto. E dentro dessa fermentação a gente vai adquirir um monte de nutrientes também que pode estar aumentando o nosso sistema imunológico, tá? Tirando essa primeira fermentação aqui do kombucha, que tem aqui dentro o seu scooby, né, chamado de mãe também, a gente pode estar pegando esse líquido, né, já fermentado, e a gente está usando para fazer conserva com algumas frutas e algumas punks. Aqui tem só um restinho, né, porque a gente já está consumindo, então não sobrou muito, mas ainda dá para mostrar que a gente fez aqui, ó, um chá do hibisco, né, colocou com o nosso kombucha, e aí a gente teve um refrigerante, né, ele gaseificou aqui dentro desse vidro, e a gente consegue ver que ele já faz a espuminha. Então também é uma outra alternativa, uma outra possibilidade da gente estar consumindo também as punks, né, de forma líquida, produzir a nossa própria bebida. Quando ela gaseifica, ela se torna como se fosse um refrigerante, né? Então é conhecido também, né, para quem conhece a kombucha e gosta, de refrigerante natural, né? Então é uma boa opção para quem gosta de consumir produtos naturais e aumentar o seu sistema imunológico também. Além desse escondidinho que vocês acabaram de aprender a fazer, o escondidinho de punks, vocês também podem encontrar outras receitas no site da CA, www.ca.gov.br. Lá vocês vão encontrar as cartilhas que falam sobre as plantas alimentícias não convencionais, é o volume 1 e o volume 2. Vão encontrar também comida e saúde, segurança alimentar, né, volume 1 e volume 2, e também vou encontrar essa cartilha aqui, que é Nutrição e Saúde. Ela vai contribuir para o processo de formação sobre as punks e sobre segurança alimentar. Além disso, vocês também vão encontrar lá tudo sobre o projeto Bahia Produtiva. Clica lá, Serviço de Até, e vai aparecer todos os trabalhos desenvolvidos nesse projeto. Os formulários para os ACs e os ACRs, vai aparecer o projeto de fomento, os serviços emergenciais que está sendo aditivado agora há 2 meses. Inclusive, esse vídeo faz parte desse projeto, que está direcionado para os ACs, os ACRs e o ACQ, as associações e cooperativas de Bahia Produtiva. Agora, aqui vamos fazer a parte final, que é degustar, experimentar, né, o nosso escondidinho punk. Vou aqui servir a nossa convidada, tá? Nilza, que é para ela agora falar para vocês o que é que ela achou do nosso escondidinho punk. Gente, como vocês podem ver, A aparência é gostosa. tá? O cheirinho, gente, tá muito bom, tá? Sou suspeita pra falar, né, Nilza? Mas tô aqui. Aqui também temos o arroz vermelho feito com a vinagreira, né, que é o nosso hibisco, tá? Então a gente também tem aqui o nosso arroz vermelho. E aqui um pouquinho de queijo, né, também para dar um saborzinho. Aqui a gente vai ficar a gosto, tá? Mas eu queria mostrar pra você também a nossa linda conserva de pimenta, que vocês viram lá no canteiro. Também trouxemos ela pra mesa, tá? Então ela tá numa compota aqui, numa conserva. Lisa, você vai ficar à vontade aqui, se você quiser. Então vou aqui me servir também dessa delícia pra gente experimentar o nosso escondidinho. Pronto, vamos pôr aqui agora o nosso arroz. Gente, não observe o tamanho do nosso prato, a gente na roça costuma comer bastante.
E as punks, ela vem assim para satisfazer, tá? Aqui o negócio não é só comer, é alimentar-se. Gente, é um sabor indescritível. Não dá para perceber que você esteja comendo uma planta não convencional. Infelizmente, tem muitas famílias, muitas pessoas que ainda têm esse preconceito de achar que não é possível serem consumidas. Mas nós temos que lembrar que as plantas não convencionais, né, e todas as plantas verdes escuras, elas são mais concentradas em vitaminas e nutrientes. E são elas que são as mais essenciais para manter o nosso sistema imunológico forte, né? Principalmente nessa época de pandemia. Emanuela, estamos encerrando com a nossa visita de hoje. Estou muito satisfeita e desde já quero te convidar também para visitar as comunidades no qual nós estamos inserindo esse projeto de segurança alimentar e nutricional pelo Bahia Produtiva. Ai, muito obrigada. Convite feito, convite aceito. O que eu mais gosto é de trabalhar com os agricultores em relação às punks. É uma paixão. Sempre bem-vinda, né? Quando quiser, sempre apareça aqui também. Espero que tenha gostado do prato, tá? E eu que fico agradecida. Obrigada.